Neste exercício, nós vamos trabalhar com a primeira lei da termodinâmica numa transformação a volume constante, utilizando também o calor específico de um gás a volume constante. É uma situação que você poderia imaginar da seguinte maneira: nós temos um cilindro e um pistão, só que de alguma forma esse cilindro está travado. Ele não pode se movimentar dentro do pistão, nem para se expandir, nem para ser comprimido. Então, o volume é constante, não se altera. Vamos então à leitura do exercício em si. A temperatura de 200 gramas, aqui houve um erro de digitação, vamos então ler assim: a temperatura de 200 gramas de um gás sobe de 200 Kelvin para 600 Kelvin numa transformação a volume constante. Sabe-se que o calor específico desse gás a volume constante é igual a 1,25 caloria por grama Kelvin e que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Calcule a variação de energia interna sofrida pelo gás. Inicialmente, vamos lembrar que é uma transformação a volume constante, ou seja, como eu disse, o volume não se altera. Ora, se esse pistão que está dentro desse cilindro não pode nem se expandir, nem ser comprimido, contrair-se, não há como realizar trabalho, não tem movimento, então não tem trabalho nenhum. Então o trabalho passa a ser igual a zero em toda transformação a volume constante. Por quê? Porque não há variação de volume, consequentemente o trabalho é zero. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna de um gás é igual ao calor que ele recebe ou cede, menos o trabalho que ele realiza ou que é realizado sobre ele. Como não há trabalho, trabalho é zero, vai ficar só ΔU, a variação da energia interna desse gás, é igual ao próprio calor que ele recebeu ou cedeu. Então, o trabalho aqui agora é basicamente calcular o valor desse calor que o gás recebeu. Eu digo que ele recebeu porque aqui diz que a temperatura subiu de 200 para 600. Então, se a temperatura subiu e ele não teve nenhum trabalho realizado sobre ele, o trabalho é zero, a única forma é que ele tenha recebido calor, né? Então, esse aqui é um calor positivo que ele vai receber. Calculando esse calor, eu sei imediatamente qual é a variação da energia interna do gás. E para calcular essa quantidade de calor que ele recebeu, eu vou usar aquela equação que eu já conheço, né? O calor sensível, que é aquele calor quando há mudança de temperatura, que é igual à massa, no caso do gás. O calor específico a volume constante se aplica aqui a esse caso, vezes a variação da temperatura. Vamos primeiro calcular a variação da temperatura. A temperatura era 200 Kelvin e foi para 600 Kelvin. Então, a final menos a inicial vai ficar 600 menos 200. Houve a variação de 400 Kelvin. O calor específico do gás a volume constante, esse V aqui quer dizer volume constante, CV, é de 1,25 caloria por grama Kelvin. A massa do gás, 200 gramas. Então, vamos lá. Massa 200 vezes 1,25 do calor ao volume constante, vezes o Δθ, que é de 400 Kelvin. Multiplicando 400 por 200 vezes 1,25 vai dar 100.000 calorias. Passando para o Sistema Internacional de Unidades, o sistema oficial da física, da ciência, então nós sabemos que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então, multiplicando 100.000 por 4,2, temos 420.000 joules o calor que esse gás recebeu. Só que como o trabalho foi zero, eu já havia dito que a primeira lei se restringe a ficar ΔU igual a quê? Então, o ΔU, a variação da energia interna do gás, é de 420.000 joules.
Ao invés de colocar 420 mil joules, eu resolvi colocar aqui com notação científica, né? A vírgula fica entre o 4 e o 2. Aí você vê quantas casas andou daqui para cá. Andou uma, duas, três, quatro, cinco. Então fica variação de energia interna do gás é 4,2 vezes 10 à quinta joules. Essa é a nossa resposta procurada. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Até a próxima, se Deus quiser.